Bem-vindos ao canal Dia a Dia de um Relojoeiro. Hoje a gente vai dar prosseguimento falando sobre recuperação de circuito. E nessa aula nós vamos falar de um componente que é assim, a gente que acompanha os grupos, tenta auxiliar os profissionais que estão começando, é um dos componentes que mais eu vejo divergência e talvez com menos conhecimento sobre o componente, tá? Então, quando a gente tinha até outras aulas na frente desse componente, mas como eu vejo muita dificuldade, falando muita coisa sobre esse componente errada, a gente resolveu adiantar essa aula. Então, hoje a gente vai falar sobre o cristal oscilador, tá? Nós vamos falar de uma maneira assim, bem simples de entender, tá? Depois, quem quiser ter um conhecimento maior, pode digitar no Google lá, cristal oscilador, que vai conseguir assim, ver como é que ele é formado. Então hoje nós vamos falar por alto, mas voltando cristal oscilador para relógio, tá? E a gente está aqui hoje com a nossa mascote, que não podia faltar, né? Toda vez que eu vou gravar um vídeo, ela já vem aqui perto da cadeira dela e quer subir, que é a Sol, ó. Essa aqui, para quem não conhece, é a mascote do canal, a Sol, ó. Ela adora um petisco que eu nunca vi desse jeito. Essa é a nossa mascote. Então, se você gosta desse assunto de recuperação de circuito, se você está começando a profissão, fica com a gente que hoje eu tenho certeza que você vai amar essa aula e vai tirar dúvida de muita gente, até de profissionais que já estão no ramo hoje, tá? E no final do vídeo, se você gostou do assunto, dá aquele joinha, comenta, pode perguntar. A gente não tem muito tempo para responder não, mas a gente tem aos pouquinhos respondido as dúvidas no canal, tá? Então é isso aí, fica com a gente. Se não é inscrito, inscreve e dá aquela força. Então vamos lá, para começar, para a gente começar a entender um circuito, o que ocorre? 1 segundo, ele equivale a 1 Hz. Tá? Então lá na etapa 3, eu sempre quando toda aula que eu dou sobre circuito de relógio, eu divido o circuito em 3 etapas. Na fonte, que é a parte de alimentação, o circuito de alta, que é onde está o cristal oscilador, e a parte do inversor, que é a parte 3. Então na parte 3, eu vou ter isso aqui, ó, eu vou ter 1 Hz por segundo, tá? Aonde que nós estamos falando hoje, o relógio, por exemplo, ele usa um cristal de 32.768 Hz, tá? Mas por que eu tenho um cristal desse, com essa frequência altíssima, né? Que lembrando que os cristais geralmente vão até 40.000 Hz, não ultrapassa disso. E a gente está trabalhando com um cristal de 32.768. Quando eu preciso de frequências acima de 40, eu vou ter lá os divisores, que aí é mais parte de eletrônica, né, transmissores, essas coisas, mas o que interessa para nós hoje é isso aqui, ó. Cristal de relógio é 32.768. Aí você me pergunta, não, mas o meu relógio ele queimou o cristal, qual o cristal que eu vou usar? Eu tenho aqui o médio, eu tenho o pequeno, eu tenho o micro. Todo cristal de relógio tem a mesma frequência, a não ser a Ômega lançou uns cristais de 16.000, lançou uns cristais de 320, mas hoje, no modo em geral, esses reloginhos que a gente trabalha, máquina japonesa aí, Miyota, VX, OS, tudo vão trabalhar com esse cristal de 32.768 Hz, tá? O que ocorre? Como é que ele é formado? Interno, ele tem um que chama cristal, né? O cristal de quartzo. Esse cristal, dependendo do corte que ele é feito, ele vai determinar a frequência. E ele, assim, é muito preciso, tá? Um cristal, ele não fica variando de frequência, não. Então, se ele foi projetado para um cristal de 32.768, é aquilo ali, né? E como é que ele funciona? Toda vez que eu chego uma tensão, que esse quartzo, esse cristal de quartzo, ele é submetido a uma tensão, ele vai passar a vibrar. Isso falando a modo grosso, tá? Então ele passa a vibrar. Então quando eu cheguei tensão nesses terminais, isso aqui vai vibrar como se fosse um diapasão.
não sei se tem músico aí no grupo e pessoa que conhece, o diapasão, após que ele é excitado, ele começa a vibrar sempre numa frequência. O cristal também é assim, eu alimentei ele com a tensão aqui, ele vai passar a vibrar ali. E vibra muito rápido, você não consegue ver isso a olho nu, que ele vai vibrar a 32.768 Hz. Quais são os mitos que a gente tem visto nos grupos, principalmente, o que levou a gente a adiantar esse grupo hoje? Ah, o meu relógio tá consumindo muita bateria. Aí vem lá, troca o cristal oscilador. Então, é mito, gente. Não existe essa de consumo alto você trocar cristal oscilador. Não precisa, tá? Ah, o meu relógio parou o digital, mas o mecânico funciona. Vem o outro, troca o cristal oscilador. É mito, gente, não precisa. Por quê? O relógio que é digital analógico, ele tem somente, a não ser que for duas máquinas. Mas o relógio que depende de uma bateria só, ele só tem um cristal. Então é fácil de entender. Se ele funcionou para o mecânico e o digital parou, eu vou trocar cristal? Não, para quê? O cristal que tá fazendo o relógio mecânico funcionar é o mesmo cristal. Então é mito, não precisa trocar, tá, gente? Quais que são os defeitos que um cristal oscilador dá? E o que causa? Quais são os principais defeitos que vão fazer que um cristal oscilador se estrague? Uma alta tensão aqui, uma alimentação errada, causaria queima dele. Não é o caso de relógio, que o relógio trabalha com 1,5 volt ou 3. Então, esse fator que faz um cristal oscilador queimar, a gente vai descartar. E agora, qual que é o principal defeito? Isso aqui, gente, olha, isso é interligado ao cristal. Então, qualquer pancadazinha que você deu ali, pancada mais forte, ou ele vai soltar aqui, ou vai trincar uma paleta dessa que é muito fina, tá? E o cristal oscilador tá inutilizado. Num relógio quartzo a ponteiro, o relógio, se deu qualquer um dos problemas aqui, vai parar. É troca, tá? E num relógio digital, quais são os principais caminhos que levam a gente a mostrar que o cristal oscilador está ruim? Suponhamos, ele deixou de receber alimentação aqui num relógio digital, tá, gente? Para a gente identificar mais fácil. Ele deixou de receber alimentação, o que vai ocorrer? Ele vai parar de vibrar, o relógio que é digital vai começar a piscar os números, ficar tudo doido. É como se faltasse uma alimentação positiva no circuito. Faltou alimentação aqui, eu não tenho. O relógio começa a piscar, fica tudo doido. É o primeiro sinal que você vai identificar que faltou uma alimentação aqui. Essa alimentação pode ser causada por um rompimento aqui, ou então uma etapa antes aqui. Aí eu vou ter que identificar, tá? Se eu não tenho um equipamento próprio, o ideal seria um osciloscópio. É mais fácil eu pegar um cristalzinho e colocar ali. Não funcionou, o relógio continuou os números tudo doido. Eu vou verificar essa linha aqui, ó, tá? Aonde chega a alimentação desse relógio. Esse problema dos números ficarem piscando tudo doido tá no módulo 2. Tá? Não precisa ir lá no módulo 1, não precisa ir no módulo 3. Você pode pesquisar o defeito no módulo 2 que você vai achar o defeito. Então, isso é uma maneira de identificar que um cristal oscilador está ruim. Qual que é a outra maneira que eu vou identificar um defeito no cristal oscilador? E eu creio que muita gente já pegou isso, o relógio Cássio principalmente, dá muito isso aí. O relógio, ou ele trinca esse cristal, ou essa paleta ela dá uma trinca nela, tá? O que vai fazer? O que o cristal oscilador, ele abre e fecha. Isso, assim, ele vibra isso numa rapidez que você não consegue ver, é muito rápido. Quando eu tenho uma trinca por aqui, ele vai vibrar, vai fechar e não vai abrir. O relógio vai simplesmente travar em 88, 88, 88. Ou então travar em 12 horas, que também tem alguns modelos que tá. Aí o segundo vai parar. Por quê? Ele parou porque lá no módulo 3 eu não tenho a alta frequência. Então ele para o relógio. Aí o relojoeiro fala, não, isso é só dar uma C. Eu dou uma C, eu desligo e ligo essa alimentação novamente.
Se ele abriu e fechou, ele vai abrir porque não tem mais alimentação aqui, o relógio começa a funcionar. Aí o cara tá vendo, aí você fala que precisa trocar e não precisa. Só que o cliente vai levar esse relógio, no primeiro esbarro mais forte que dá com o braço, essa paleta que estava trincada vai voltar a fechar e não abrir, o relógio torna a travar em 88, ou então em 12 horas. Tá? Então você pegou um relógio travado o segundo, digital funcionando, não precisa dar AC, vai direto nesse cristal aqui, troca ele, que vai resolver o seu problema. Essa semana eu acho que a gente auxiliando os relojoeiros, acho que uns 3 ou 4 me pediram essa ajuda e todos os 4 funcionaram normal. Tá? Aí você me pergunta, a gente falou no início que 1 Hz equivale a 1 segundo. Aí você me pergunta, mas por que então esse cristal é de 32.768, sendo que o nosso minuto são 60 segundos? O ideal então seria que esse cristal oscilador fosse de 60 Hz, né? Por que esse cristal é tão alto e o relógio trabalha com uma frequência tão alta? O que ocorre? No módulo 2, nós vamos ter 32.768 Hz. Para mim chegar no módulo 3 lá, que é a etapa final, eu vou ter 1 Hz. Então eu vou ter os divisores disso aqui para mim chegar em 1 Hz por segundo. É aí que é a precisão do relógio. Quanto mais alto eu tiver esse cristal, mais precisão eu vou ter aqui no fundo. Aí o relógio vai acabando a bateria, por exemplo, um relógio normal aí, ele dura aí, vai funcionar até 0,5 volts, 0,2 alguns relógios. Se isso aqui fosse de 60, o relógio ia atrasar todo, de maneira que o relógio fosse descarregando a bateria, e a alimentação aqui ia alterar, o relógio não ia ter precisão. Então aqui eu tenho uma frequência muito alta, qualquer coisa que ocorre um pouquinho antes aqui, não vai afetar. Mesmo um relógio lá com 1 volt lá na bateria, ele vai continuar mandando 1 Hz por segundo para a etapa 3. Tá? Então assim, cristal oscilador é a precisão do relógio. É isso aqui que é o nosso componente que faz a precisão do relógio hoje quartz ser tão absurdamente preciso, né? Você pega um reloginho hoje de R$10, ele é tão preciso, muito mais do que um relógio automático que funciona tudo mecânico, né? É esse então, gente, componente que vai fazer a precisão do nosso relógio. Em cima, para isso aqui funcionar, eu vou ter que ter um outro circuitinho, tá? Nos relógios normais, eu tenho um capacitorzinho aqui, geralmente 47 picofarad antes dele. O restante desse mecanismo em volta desse cristal oscilador vai estar tudo lá dentro do CI interno que a gente não tem acesso, tá? Mas isso aqui a gente pensa, não, é só o cristal? Não. Eu tenho uma alimentação aqui, eu tenho um capacitorzinho, eu tenho um transistor, mas isso parte interna. Então, da etapa 2, da etapa de alta que a gente chama, é um cristal oscilador e um capacitorzinho, tá? Então essa foi nossa aula hoje, gente. É falado muito de uma linguagem para aprendiz, tá? A gente sempre lembra isso, porque o vídeo da gente ele é visto por profissionais de eletrônica e tal. O cara fala, não, mas isso aí você falou muito simples, um cristal oscilador é muito mais que isso. Mas para relógio, que é o que a gente interessa hoje, é isso aí que a gente tinha sobre o cristal oscilador. Então, lembrando, gente, relógio o relógio tá funcionando um mecânico, o digital não funciona, não precisa trocar, tá, gente? Isso aqui a gente troca nesses dois casos. O relógio, se isso aqui queimar, o relógio vai parar por completo. Se isso aqui trincar, o relógio no mecânico ele vai parar, porque ele não vai ter a frequência alta lá em cima. Nos relógios digitais, isso aqui o relógio vai congelar, que a gente chama, ou 88, ou então 12 horas e ele não funciona. E não adianta dar o AC no relógio, tá, gente? O AC é muito importante. Toda vez que você trocar uma bateria e o relógio tiver AC, dê um AC, porque o AC é como se você estivesse alimentando todas as partes do circuito ao mesmo tempo, então você não vai ter variações. Muitas vezes você coloca uma bateria, não dá um AC, o relógio não dá AC. Então o relógio tendo AC,
trocou a bateria, faz o AC, tá? Em relógio que não tem um AC, de você puxar a chave e voltar, o AC já é automático, tá? Então essa foi nossa aula hoje sobre o cristal oscilador. Espero que tenha ajudado alguém, né? É um componente que ele traz muita dúvida para o relojoeiro, tá? Se você gostou no finalzinho, dá um joinha, comenta pra gente, comenta nos grupos de relojoeiros se você viu a videoaula, tá? Isso é importante, que se fortalece. Isso, a gente trabalha aqui sábado, domingo, mas eu sempre quando eu posso, eu dou um jeitinho. Agora, por exemplo, eu tô com a minha banca lotada ali de serviço, eu ainda vou ter que trabalhar hoje à noite, mas eu falei, não, eu não posso deixar de gravar pelo menos um vídeo. Hoje tem 15 dias que a gente não grava, tá? A gente não ganha nada, tá, gente? Isso, o nosso canal, ele não agora nós chegamos a mil seguidores, mas eu não sei nem como é que faz para monetizar um canal. Então, mas não é o objetivo da gente. O objetivo da gente, a gente conserta relógio, a gente é uma loja hoje que é assistência técnica da Rede Séculos, da Rede Tecnos, né? E esse é o ganha-pão. Ensinar sobre relógio porque a gente gosta de fazer isso. A gente já está no ramo há 45 anos, no ramo de relojoaria. E é o que eu amo fazer, eu gosto de ensinar. Eu acho que eu já ensinei umas 80 pessoas, eu acho, entre projeto social que a gente dava aula e entre cursinhos que a gente ministrou aqui, tá? Mas eu acho que até o final da minha vida eu vou querer ensinar, porque eu faço isso com amor, tá? Então, se você gostou, no finalzinho, dá aquele joinha. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.